Tem uma pergunta aqui, você quer posso ler a pergunta? Pode ler aí. Tem uma pergunta do Yuri Reis, ele é membro aqui do clube do Coluna. Ele perguntou aqui, ó, Luiz Antônio, como é pra você ter que lidar com a pressão da torcida? Aí no caso ele tá falando da torcida do Flamengo, que a pressão é complicada. Hoje em dia é totalmente diferente. Hoje eu tenho mais velho, tenho uma experiência um pouco maior. Mas é um pouco difícil quando chega lá dentro. Nem todo mundo tem aquilo. A pressão no Flamengo é diferente de qualquer outro clube. Não menosprezando nenhum deles, mas é totalmente diferente. Chega da coisa, de entrar da base até o profissional. E isso eu fui aprendendo desde pequeno, que no Flamengo tinha que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar, tem que jogar pra frente, tem que ganhar e tem que ganhar. E tem que ser corajoso, tem que ganhar. Não tem outra história. Então, é complicado, porque nós jogadores temos ali várias situações que tem que tomar uma decisão muito rápido e é muito complicado. E tu tá ali dentro do jogo. Tem outros jogadores que também estão querendo, que a gente não quer errar. Mas isso vai explicar pro torcedor lá, que tá do lado de fora, que trabalhou 8 horas por dia, chegou cansado, estressado, obrigado com um monte de coisa e tá ali te apoiando mesmo assim. Ou deixou de comer, ou deixou de fazer alguma coisa. É complicado lidar com essa pressão, mas a gente vai... Como eu fui da base desde pequeno, então eu fui acostumando com uma certa maior facilidade do que um outro que vem de um outro time e já chega no Flamengo. Talvez ele tenha um pouco dessa dificuldade, mas para mim, quando chegou no profissional, foi um pouco mais fácil de lidar com isso, apesar de eu ser uma pessoa muito disciplinada, muito correta em relação a treinamento, muito empenhada, que às vezes não vai no talento, vai na vontade, nunca deixar de correr, de lutar, apesar que a forma que às vezes eu corria, que eu demonstrava dentro de campo, parecia que eu estava de um jeito disperso, preguiçoso, mas era o meu jeito de jogar assim. E era uma coisa que meu pai sempre falava: pode faltar qualquer coisa, menos disposição, menos raça, menos isso. E isso é o Flamengo, né? Quando não vai do jeito bom, jogando bonito, vai na raça. E eu acho que isso eu aprendi a lidar desde pequeno. Além da pressão que eu já tinha do clube, eu já tinha do meu pai, que era militar, todo certinho, todo... Mais Flamengo do que o que tu possa imaginar. Se o torcedor pressionava muito fora de campo, imagina a pressão que eu tinha dentro de casa. E minha mãe tinha que controlar um pouco disso. Então, eu tinha duas pressões. Então, quando chegava na de dentro de campo, era um pouco mais fácil por causa disso. E depois daquele Flamengo, você passou por Sport, né? Foi emprestado por Sport, depois foi pro Bahia. Até que você chegou na Chapecoense, né? Sim. Chapecoense no momento de reconstrução. Logo depois do acidente. Então, aí chegou logo depois ali daquela tragédia lá do avião. E você, inclusive, dividia o quarto com o Kleber Santana, né? No Flamengo. Cheguei a dividir. Foi no Flamengo, né? Foi no Flamengo. Dividiu o quarto com o Kleber Santana no Flamengo. Cheguei a jogar com ele no Flamengo, um dos caras que me ajudaram também. No entanto que até hoje eu jogo com a 88 por causa dele. Então até hoje, por conta do 88. Kleber. Eu comecei a jogar com a 88 por causa do Kleber. Porque foi um dos caras que me ajudou no momento, com o conselho na época do Flamengo e tudo mais. A experiência, a simplicidade que ele tinha. Comigo, ele em um certo momento na Chape, no Avaí, ele jogava com 88. Sim. E o primeiro ano que eu joguei na Chape, eu fui muito bem, que depois eu voltei até ser vendido. Foi um dos anos que eu fiz mais gol, que eu mais joguei na carreira. Também, né? Foram 7 gols e 2 assistências em 2017. Eu nunca fui um cara de fazer muito gol, mas eu fui um cara de manter regularidade, de certa forma ajudar nos gols e tudo. Então eu fui um cara de jogar muito, mas nunca fui de fazer muitos gols. E nesse ano foi um ano que eu fiz mais gols, que eu participei de mais jogos, onde teve repercussão maior e olhava muito para a Chapecoense por causa do acidente, onde a gente jogou várias competições, tinha um olhar diferente com a Chape. Então, depois desse ano, no ano depois que eu voltei para a Chape de novo, fiquei 2 anos, e aí por eu ter sido esse ano, muito da imprensa, de algumas pessoas, diziam que eu tinha o estilo parecido. Eu dizia que não, que eu não chegava nem perto, até porque o Kleber, a história que ele fez, tudo que ele fez, e a característica era diferente. O Kleber gostava de jogar de costa, protegia mais a bola, e era um cara diferenciado. Eu já
já corria, já arrastava mais bola, mas tinha uma característica semelhante que era a finalização. E aí, quando num dia que eu voltei, já não tinha minha numeração antiga e já estava tudo cheio, foi aí que um dos dias que eu fui mais ousados e mais coisa, foi eu ter pedido para jogar com número. No meio foi um pouco complicado com o Rui Costa, o diretor, porque ele tinha preocupação de ser a comparação e tudo mais com o Kleber, que não dava para comparar. Mas aí foi muito bem aceito pela imprensa e pela cidade. Então, nisso me ajudou bastante a jogar com tranquilidade com esse número e a representar ele de certa forma. Então, é por isso que eu jogo com 88. Porque muita gente acha que é a tua idade. Não, não é a idade. É por causa disso que é uma homenagem que eu fiz a ele pelo número. E é um número incomum de se usar, né? Nem todo mundo usa. Muita gente usa 8, usa 11, usa 7 e tudo mais. Mas 88 é um número incomum, apesar que hoje virou mais global usar dois dígitos grandes. Mas o único motivo do que eu uso até hoje é por causa disso. E eu pretendo usar aí até acabar a carreira. E assim, ali tinha... Porque até lançaram um livro recentemente sobre a relação, né, do clube com os familiares. Sim. Que é coisa, sabe, envolve justiça. O Flamengo também acaba passando por essa situação pela questão da tragédia do Ninho. E aí, né, os próprios familiares, quando vai passando o tempo, né, o luto, né, não é que o luto passe, né, mas vai se recobrando a razão, né, e aí se começam as brigas, né. E ali naquele momento, quando a sua chegada na Chapecoense, era muito, muito recente toda aquela situação, da tragédia. Você chegou a acompanhar, assim, essas questões do clube com os familiares, né, dos jogadores que sofreram, né, né? Não muito, porque estava muito recente, ainda não tinha situação de processo, né, de rusga. Eu cheguei 2 meses depois, eu ainda não peguei a cidade em si em luto, pesada, aquele clima ruim, tu olhava do vestiário, via as fotos dos caras, então comovia, corroía aquela dor todinha, até mesmo em nós jogadores que era mais novo, que estava buscando um lugar ao sol ali depois de tudo que tínhamos passado pelos outros clubes. E aí uma ajuda por a Chapecoense e a pressão que, de certa forma, a gente ia receber pelo fato de que como é que a gente vai representar um Kleber Santana? A pressão que a gente tinha, não tem como. Um outro jogador, como é que a gente vai? Não tinha como. Aí de certas vezes, a razão, a emoção junta com a razão e te comparam, aí tu não é a mesma coisa, aí tu acha aquela coisa... Aí a diretoria briga, então foi muito complicado naquele momento. Eu peguei já tinha passado um pouco disso, mas foi 2 anos que eu fiquei lá, 1 ano e pouco, maravilhosos, que para mim foi uma das cidades que eu mais gostei, vivi muito bem tranquilo. A pressão é totalmente diferente da do Flamengo, mas as pessoas são muito família, muito acolhedora. A cidade pequena que hoje em dia cresceu. Você fez até gol do título já, né? Lá no Catarinense. É verdade, fiz gol do título no Catarinense. Então, foi um lugar que eu consegui, de certa forma, naquele momento, infelizmente com essa tragédia, mas um momento que eu consegui voltar a chamar a atenção das pessoas que achavam que eu tinha perdido um pouco dessa atenção toda depois que saí do Flamengo. E de fato, a Chape acabou virando o segundo time de todo mundo no Brasil, né? Todo mundo passou a ter um carinho muito grande. O meu virou, não tem como, virou. Depois do Flamengo, é Chapecoense. Todo mundo comprou camisa da Chape ali. Comprou camisa da Chape, fez homenagem. Camisa, lembro que na época as lojas fizeram lá personalizar, Força Chape e tal, foi um lance bem bacana. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla, seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras.